Pronto, agora só vou aqui rapidinho e quando a gente voltar, aí eu começo a fazer as leituras para dar continuidade ao nosso Pincel e Verso Cast, com a leitura desse livro maravilhoso, que às vezes nos assusta e às vezes nos acalenta. Obrigado por ativar o Artme. Vani. Tá certo? Aí quando eu voltar, a gente inicia a leitura. Tá bom? Rapidinho. Voltamos aqui. Obrigado por compartilhar o vídeo da live, Vani. Maravilha. Obrigado por republicar. Tá, febre. Tá dando pra me ouvir? Tá certo? Rapidinho aqui que eu fui mandar o link aqui. Vamos à nossa leitura, não é isso? Leituras e reflexões. Estamos a fazer a leitura desse livro aqui, ó. Ostra Feliz não faz pérolas, ou não faz pérola, de Rubem Alves. Ficamos no texto cujo título era Sucesso, ou é Sucesso. E agora vamos fazer a leitura do texto, cujo título é O Pianista. Pincel e Verso Cast, para você e para mim. Nunca fazemos nada sós nesse mundão tão grandão, né? E tão pequenininho ao mesmo tempo. Não é isso? Batemos os 10k de like já, não? Maravilha. Quando a gente voltar a batalha lá na live, né? Batalha de live, aí a gente dá uma recuperada no ânimo, né? Que batalha de live, ainda que seja uma brincadeira pra mim, né? É mais animado, mais divertido, né? Alguma coisa assim. Obrigado por curtir a live. A primeira leitura diz assim, ó. O Pianista. O filme O Pianista provocou em mim sentimentos contraditórios. Primeiro, foi a sua beleza trágica. A história de um homem que, em meio ao maior sofrimento, sobrevive alimentando-se com a beleza da música. É comovedor o momento em que ele se encontra com um oficial alemão e ele lhe pede que toque alguma música ou alguma coisa. Confesso que fiquei com medo que suas mãos, de tanto sofrer, tivessem se esquecido. Mas parece que a beleza é eterna. E ele toca a balada número 1 em sol menor,
de Chopin. Naquele momento, a diferença que os separava, ele, um judeu perseguido, e o oficial alemão, um nazista perseguidor, deixa de existir. Os dois eram um na beleza. O segundo sentimento foi uma mistura de raiva e tristeza. Pois ao final, o último momento, quando o suspense havia sido resolvido e ele toca a grande Polonaise, como se estivesse dizendo: esta é a razão da minha vida. Os espectadores começaram a deixar o cinema, como se a música não importasse. Prova de que não haviam entendido absolutamente nada. Não entenderam que a conclusão da ação levava precisamente àquele momento, o momento supremo, a razão da vida do pianista, a beleza. Aí me lembrei de um ditado triste de Jesus: não lanceis as vossas pérolas aos porcos. Nessa semana que se passou, tive a experiência oposta. O filme havia realmente terminado. Tudo o que era para ser dito havia sido dito. A tela começou a mostrar os nomes dos técnicos que haviam trabalhado na produção. Era hora de ir embora, mas ninguém se mexeu. O público estava paralisado pela beleza, pela bondade, pela humanidade, pela simplicidade. E quando as luzes se acenderam, a plateia explodiu em aplausos. Tratava-se da história comovente e simples de dois jovens, estudantes de medicina. Antes de terminar o seu curso, resolveram fazer uma aventura, viajar com pouco dinheiro, numa motocicleta velha, a poderosa, de Buenos Aires até a Venezuela, para conhecer o nosso continente, a América Latina. Os cenários são maravilhosos, a fotografia lindíssima, mas o que comove é a experiência humana, o contato com a prepotência dos ricos e a impotência dos pobres, os mineiros de face dura e triste, os leprosos deformados. Do princípio ao fim, o filme é uma experiência humana linda, em que se misturam risos e choro. Não existe ação no sentido que os americanos dão a esta palavra. Nenhum suspense de violência, nenhuma pregação ideológica. O que há de suspense angustiante são as crises de asma de um deles, o mais moço, Ernesto. O nome do filme é Diários de Motocicleta, extraído do diário que o jovem asmático de 24 anos de idade, Ernesto Guevara, escreveu durante a viagem. Uma reflexão interessante a respeito da beleza, da feiura, das paisagens belíssimas e também daquilo que é deformado. Essa foi a primeira leitura de hoje. Barulho arretado, né?
Não sei se tá dando para vocês ouvirem, na verdade. Sirene de carro, buzina de carro, moto, criança gritando, os pais também. Leitura do próximo texto, cujo título é Ovo Frito. Estamos fazendo a leitura desse livro aqui, ó, de Rubem Alves, Ostra Feliz não faz pérola. Para quem é dado à leitura, para quem se sente bem em momentos mais tranquilos, mais reflexivos, talvez essa live seja de uma grande importância. Quisera eu encontrar lives dessa forma, como não as achei, ainda que eu buscasse, resolvi eu mesmo começar a fazê-la. Algo assim, sabe? Leitura do texto. O título é Ovo Frito. Amena Lima, boa tarde, excelente dia, minha amiga, seja bem-vinda. Maravilha. Diz assim a leitura: gosto muito de ovo. Ovo frito, ovo escaldado, com pão torrado. Coisa boba. O fato é que comecei a pensar sobre as razões porque gosto de ovo. Lembrei-me, meu pai era viajante, passava a semana fora de casa, voltava às sextas-feiras no trem das 8. Noite escura, o trem das 8 vinha apitando na curva, resfolegando de cansado, expelindo enxames de vespas vermelhas. Chamuscava uma paineira, entrava na reta, passava a 10 metros da nossa casa. Todos nós estávamos lá. O pai com a cabeça de fora, sorrindo, e todos corriam para a estação. Ele vinha com fome e sujo. Água quente não havia, mas não tinha importância. Da leitura do Evangelho havíamos aprendido de Jesus, no lava-pés, que quem está com os pés limpos tem o corpo inteiro limpo. A coisa então era lavar os pés. E esse era o costume geral lá em Minas. Minha mãe esquentava água no fogão de lenha, punha numa bacia e eu lavava os pés do meu pai. Depois de limpo, ele se assentava à mesa e o que tinha para comer era sempre a mesma coisa: arroz, feijão, molho de tomate e cebola, ovo frito e pão, ensopado no molho de tomate, pão lambuzado no amarelo mole de ovo. Era um momento de felicidade. Nunca me esqueci. Acho que quando enfio o pão no amarelo mole do ovo, eu volto àquela cena da minha infância. Os poetas, somente os poetas, sabem que um ovo é muito mais que um ovo. Interessante, né? Que lindo, né, Amena? Não é só apenas sobre um ovo frito, é sobre o que nos traz a lembrança por causa de um ovo frito, ou o ovo frito. Emocionou você? Lembrou de algo que você talvez tenha guardado no coração, né, em si mesma, e vem à tona nessas leituras, né? É como outro poema que a gente leu aqui em outra oportunidade, que fala a respeito disso também, de que o poeta, quando ele escreve e coloca algo
Rafael, excelente dia, bem-vindo. O que aconteceu com o ovo frito? O ovo frito, ele ficou na memória do Rubem Alves, tornando sempre a trazer essa memória singela da infância dele, juntamente com a família dele. O ovo frito. Que tem um poema que a gente leu anteriormente, não nessa live, que esse aqui é o Pincel e Verso Cast número 8. Foi em algum encontro nosso aqui anterior, que o poeta, por assim dizer, quando ele escreve sobre algo, como um objeto ou até mesmo as estrelas, ele não está falando sobre estrela, ele não está falando sobre copo, ele não está falando sobre ovo. Ele está falando sobre si mesmo. Ele está se expressando através das coisas. E foi o que aconteceu, o ovo frito. Não era sobre ovo frito, só os poetas poderão sentir isso, entender isso. Tá nesse livro, Ostra Feliz Não Faz Pérolas. E a gente se propôs a fazer a leitura desse livro em encontros, né? A partir de 3h30, 4 horas da tarde. A gente tem se encontrado aqui. Esse aqui já é o 8º encontro. No instante passa. Muito rápido. Vamos aproveitar a oportunidade e continuar lendo, né? O título dessa leitura próxima agora, Patos Selvagens. Esse Rubem Alves, ele assim é uma pessoa esplêndida, né? Ele já se foi, não sei se vocês conhecem ele. Eu conheci pouquíssimo, foi curto demais o tempo que eu conheci. Eu nem me lembro se eu cheguei a conhecê-lo assim, né? Como através de vídeo, não sabia se ele estava vivo ainda. Ele já desencarnou, né? Aí o texto diz assim, ó, patos selvagens. O que é que vem aí agora? Depois do ovo frito, patos selvagens. O que eu vou sentir com isso, né? A expectativa às vezes exagerada antes da... né? Que foi um texto que a gente fez a leitura ontem sobre Data Show. Foi. O Data Show mostra como se fosse o final da coisa que o palestrante vai trazer. E não tem tanto a surpresa, né, como a gente está aqui nesse momento. Olha, era uma vez um bando de patos selvagens que voava nas alturas. Lá em cima era o vento, o frio, os horizontes sem fim, as madrugadas e os poentes coloridos. Tudo tão bonito, mas era uma beleza que doía. O cansaço do bater das asas, o não ter casa fixa, o estar sempre voando e as espingardas dos caçadores. Foi então que um dos patos selvagens, olhando lá das alturas para a terra aqui embaixo, viu um bando de patos domésticos. Eram muitos. Estavam tranquilamente deitados à sombra de uma árvore. Não precisavam voar. Não havia caçadores. Não precisavam buscar o que comer. O seu dono lhes dava milho diariamente. E o pato selvagem invejou os patos domésticos e resolveu juntar-se a eles. Disse adeus aos seus companheiros, baixou seu voo e passou a viver a vida mansa que pedira a Deus. E assim viveu por muitos anos, até que, num ano como os outros, chegou de novo o tempo da migração dos patos. Eles passavam nas alturas, no fundo do azul do céu, grasnando um grupo após o outro. Aquelas visões dos patos em voo, as memórias de alturas, aqueles
grasnados de outros tempos começaram a mexer com algum lugar esquecido dentro do pato domesticado. O lugar chamado saudade. Uma nostalgia pela vida selvagem, pelas belezas que só se vê nas alturas, pelo fascínio do perigo, até que não foi mais possível aguentar a saudade. Resolveu voltar a ser o pato selvagem que fora. Abriu suas asas, bateu-as para voar, como outrora, mas não voou. Caiu, esborrachou-se no chão, estava gordo demais. E assim passou o resto de sua vida em segurança, gordo de barriga cheia, protegido pelas cercas e triste por não poder voar mais. Excelente tarde, Lu. Bem-vinda. Maravilha. O pato selvagem. Patos selvagens. Já passou por algum momento assim? Poxa, quero fazer parte de um grupo. Vou lá e faço parte do grupo. Não quero fazer mais parte desse grupo. Quero fazer parte do outro grupo que eu fazia parte anteriormente. E às vezes a gente não se encaixa mais, não se enquadra. Eu vejo pessoas falando muito a respeito de sensação de pertencimento, pertencer. Eu preciso pertencer a um grupo, a uma tribo. E por vezes a pessoa quer deixar aquele grupo novamente e acaba indo para outro grupo, mas não consegue mais voltar para o anterior. Interessante essas questões, né? Porque o poeta é mais ou menos isso mesmo. O poeta, ele não está falando sobre patos selvagens. Ele está falando, parece que, a respeito de um comportamento humano, de algo mais intrínseco, de algo mais a ser explorado internamente em cada um de nós, por observação e prática. Não é algo tão fantasioso, né? Parece que o poeta, ele não fantasia muito, ele usa as palavras de forma simbólica, mas fantasiar, eu não tenho essa sensação. Talvez ele deixe a vida um pouco mais leve também, através da sua expressão, da sua leveza, ou até do seu peso, não é isso? Esse texto que eu vou fazer a leitura agora tem um título de Dentaduras. Usa dentadura já? Não. Desde que eu conheço meu pai, ele usa dentadura. Ele esqueceu-se de cuidar dos seus dentes na sua infância. Curioso, né? Obrigado por curtir a live, por compartilhar, por republicar. A entrega no TikTok tá muito baixinha. Tá baixíssima. Baixinha não, tá no superlativo. Tá baixíssima. Mas sempre tem um mais, né? De forma positiva, claro. Quem está aqui, está aqui. Quem está aqui, está aqui. Participei de, batalha de live para ver se dava uma elevada, mas tudo bem, né? A gente faz os testes, não é impeditivo. Depois eu volto aqui. Curiosamente eu pulei algumas 2 leituras. Eu vou voltar nelas. Elas não me esquecerão, nem eu esquecerei delas. Essa leitura diz assim, ó. Dentaduras. Meu dentista. Todo mundo reclamando da entrega, né, Lu? Teve uma atualização aí. Observações, né?
Meu dentista me contou que em tempos antigos as dentaduras se faziam com dentes arrancados aos escravos. E como não havia técnicas para fazer com que as dentaduras se encaixassem sob pressão nas gengivas, um dentista imaginoso fez dentaduras articuladas uma com a outra, mantidas abertas por meio de molas. Essas dentaduras, ao contrário das modernas, que permanecem discretamente fechadas quando fora da boca, dentro do copo de água, estavam permanentemente abertas, prontas a morder. Interessante, né? Eu acho interessante essa questão que Rubem Alves ele traz algo antigo, histórico, né, que a gente passou pela... Eu não me lembrava desse detalhe, que as dentaduras, como ele coloca aqui, não sei, teria que fazer uma pesquisa para ver se isso é verossímil, se isso é de verdade, né? Ou se foi apenas uma poesia, algo mais delicado, né? Que os dentes que eram utilizados para fazer dentaduras eram dentes arrancados de escravos, de pessoas, não necessariamente escravos, não sei, né? Interessante. Vou voltar 2 leituras aqui. Passou batido, ó. Vou deixar. Já ouvi sobre isso. Tem conhecimento, né, Lu? O olhar. O título desse texto aqui é O Olhar. Georgia O'Keeffe foi uma pintora norte-americana. É sobre pintura esse, ó. Seus quadros são assombrosos porque seus olhos são assombrosos. Ninguém vê uma flor realmente. Ela observou certa vez. A flor é tão pequena, não temos tempo, e o ato de ver exige tempo. Da mesma forma como ter um amigo exige tempo. O ver, como fenômeno físico, acontece instantaneamente. Basta abrir os olhos, a luz toca a retina e a imagem se forma em algum lugar do cérebro, igual ao que acontece com a máquina fotográfica. Mas há um outro ver que não é coisa dos olhos, como quando se contempla uma criança adormecida. A visão de uma criança adormecida nos acalma, faz-nos meditar. O olhar se detém, acaricia vagarosamente. O olhar se torna então uma experiência poética de felicidade. Sentimos que a criança que vemos dormindo no berço dorme também na nossa alma. E a alma fica tranquila como a criança. É por isso que mesmo depois de apagada a luz, ida a imagem física, vai conosco a imagem poética como uma experiência de ternura. Por quantas vezes, né, por assim dizer, ficamos distraídos ao estar com uma pessoa que pode ser considerada um amigo, uma amiga, e a gente às vezes não reflete o quanto de tempo tivemos que levar juntos para nos poder, né, para nós podermos ser considerados amigos um ao outro, né? Porque às vezes existe a reciprocidade, às vezes não. Essa delicadeza, né? Nunca vemos uma rosa de fato, porque exige tempo para observar uma rosa. É algo que parece que tem que ser nutrido, observado várias vezes. Não é o que a gente mais ou menos fala, né? Verdade.
Mais ou menos o que a gente fala no desenho. Desenhar e pintar, antes de tudo, é observar. Se você tem uma boa observação, se você percebe bem as coisas, se você olha bem e sente bem, você se expressará bem. Do contrário, seus olhos poderão ser como os olhos da Geórgia, assombrosos. Próximo texto, Orgulho. O título é Orgulho e diz assim: era de manhã, caminhava por uma praça de La Paz com um grupo de amigos, mulheres indianas, haviam montado suas pequenas bancas de comércio e ofereciam os seus produtos. Uma delas vendia laranjas. Seu estoque não ultrapassava 20 laranjas. Pensamos em proporcionar-lhe uma grande alegria. Compraríamos todas as laranjas. Não posso vender todas as laranjas agora, ela disse. Posso vender no máximo 10. Por quê? Perguntamos, surpresos. Se eu vender todas as minhas laranjas agora, o que é que vou fazer no resto do meu dia? Ela não estava lá para vender laranjas. Estava lá para ter o orgulho de ser proprietária de um estabelecimento comercial. Se vendesse todas as suas laranjas, ela ficaria sem um negócio e com isso seria roubada da sua dignidade. Já se deparou com... Eu acho que eu já me deparei em algum momento com uma situação dessa. Que interessante, né? Vamos lá fazer... Tá vendo que às vezes esse negócio de fazer uma boa ação pode infligir, pode machucar, pode causar dor. Se você não pergunta antes se a pessoa vai querer aquilo que você tem como boa ação, às vezes a pessoa vai dizer, não, eu não posso vender todas as minhas laranjas agora não. No máximo 10, porque senão eu não vou passar o resto do dia aqui, eu vou fazer o que da minha vida? A interpretação dele, né, talvez do Rubem Alves, em relação à mulher, foi em relação à dignidade da comerciante, em relação ao orgulho de ter uma propriedade e ser comerciante. Mas se ela fica ali o dia inteiro trocando uma conversa com as pessoas, né? Porque eu já trabalhei em feira, assim, próximo de feira, né? Caluzinha Sampaio, boa tarde, excelente dia, bem-vinda. E às vezes a gente sente isso de uma pessoa querida, né? Que às vezes vai ali para visitar e você não está mais ali para recebê-la, porque você vendeu tudo que tinha para vender. Então, às vezes não é só pelo comércio, às vezes não é só pela venda, às vezes é por uma boa companhia, talvez. Algumas possibilidades vão se abrindo, né? Vamos para o texto cujo título é Caras, porque além de estar ali para vender, está também para interagir, para pertencer a algo. A pessoa sente no coração isso, né? E com certeza, por essa pessoa emanar essa energia, né, trazer essa energia dela para a superfície, né, para o ambiente que ela está, possa ser que apareçam pessoas que estão com a mesma energia, com a mesma vibração dela e queiram estar próximas. Provavelmente isso possa acontecer conosco. Não é à toa que a gente está aqui, né? Às vezes está pela manhã, às vezes está pela tarde, pela noite, pela madrugada, está tudo delatado na aquarela, essas coisas, né? Eu sinto isso.
Como algumas vezes eu já disse, pessoal, às vezes não é só pela aquarela não, a aquarela para mim é segundo plano. Possa ser que dê um retorno financeiro, uma moeda a mais, com certeza isso é bom, alegra, né, a gente com essa energia boa, né? Não é ter, mas sobre ser. Palmas. A gente diz esse tipo de coisa assim, ó, a gente tá aqui primeiramente, pelo menos no meu caso, para tentar se tornar uma pessoa melhor, porque eu tentar já é fazer alguma coisa. Teve uma frase que eu ouvi uma vez que diz assim: não diga tentar, tentar não existe, ou você faz ou você não faz. Mas se a gente tiver que utilizar a palavra tentar, a gente usa, não tem problema nenhum. Contanto que dê sentido, significado é o que a gente está querendo entregar, talvez, né? Tá certo? Ó, aí diz assim, ó, caras, é o título do texto agora. Em situações de tédio, somos capazes de ler as coisas mais absurdas. Numa cela de penitenciária vazia, o prisioneiro lê até rótulo de pasta dental. Eu já li bula de remédio numa viagem de ônibus. Eu acho que é o Rubem Alves falando de si mesmo, né? Pois eu estava na sala de espera do meu dentista. Houve atraso. Não por culpa dele. Eu tinha de matar o tempo. Na mesa, pilhas da revista Caras. Já ouviu, né? Essa revista Caras faz tempo que eu não vejo. Nunca havia me interessado por ler uma. Embora soubesse da sua fama. Folheando, vi que havia palavras cruzadas. Um bom passatempo. Mas todas já estavam resolvidas. E eram muito fáceis. Resolvi então ir à substância da revista. Achei-a muito interessante. A pessoa que a criou deve ser um gênio. Podem imaginar uma revista que é sempre igual, tratando sempre de um mesmo assunto e é comprada semanalmente por milhares de leitores famintos. Podem imaginar um público que coma sempre a mesma comida? A pessoa que imaginou a Caras, a revista, descobriu a comida que, sendo sempre a mesma, é comida sempre com prazer. Pois todas as caras, sem exceção, tratam de um único assunto: sorrisos de socialites. Cada revista é um caleidoscópio de sorrisos. Aí propus-me um jogo: contar quantos sorrisos estavam publicados na revista que eu tinha nas mãos. Fui rigoroso. Sorrisinho de boca fechada não valia. Só valia sorriso mostrando os dentes. Comecei a contar. No princípio foi fácil. 1, 2, 3. Mas quando cheguei aos 100, ficou complicado. 164. A língua começou a tropeçar. Tive de ir mais devagar. Lamentei que o meu instrumental de pesquisa não me permitisse distinguir sorrisos de dentes naturais dos sorrisos de dentadura. Como já informei, nas primeiras dentaduras, os dentes eram arrancados dos escravos. Escravo Banguela, senhor sorridente. Quando o dentista me chamou, eu já havia contado todos os sorrisos dentais de metade da revista.
muito grossa, 365. Abandonei a revista com tristeza. A pergunta continua a me atormentar. Quantos sorrisos? Sugiro que vocês que leem a Caras façam a mesma brincadeira e me enviem o resultado das suas pesquisas. Contar sorrisos é uma atividade muito educativa, terapêutica mesmo. Ao final, vocês também estarão não sorrindo, mas rindo. Sorrisos fotográficos têm sempre uma pitada de ridículo, por serem todos produzidos automaticamente quando o fotógrafo diz X. Compreendi então as razões para o fracasso da revista Bundas, criação de Ziraldo e companhia. É que bundas não sabem sorrir, não têm dentes a exibir, muito embora o Drummond, no seu livro Amor Natural, tenha escrito, página 25, a bunda, que engraçada, está sempre sorrindo. Lá vai sorrindo a bunda. Vai feliz na carícia de ser e balançar. Que viagem é essa? Já pensou? Tem uma frase que mais ou menos diz assim que o homem, gênero, né? O animal, talvez, homem e mulher, quando se tem muito em escassez, quando não tem, na verdade, né? Quando faz falta alguma coisa, o homem ele consegue ser mais criativo. Já viu esse tipo de coisa? Não. Mas quando tem muito à disposição dele, ele meio que ele folga, né? Ele relaxa. A semelhança disso, o controle remoto, sabe? Que antigamente o homem tinha que se levantar, tinha que ir lá no televisor, mudar de canal, girar. Para quem participou dessa época, né? Eu consegui pegar ainda essa época. Que a gente tinha que sair do sofá, ir no tubo da televisão lá, né? Na caixinha lá e mudar de canal, aumentar volume, baixar volume. E devido à escassez, e a questão da comodidade poder ser ainda mais alcançada, vai lá o ser humano e cria o controle remoto, né? Cheio de parafernáliazinhas, ímãs, componentes, um monte de coisa. E atualmente praticamente a gente está aqui, ó, com o controle na mão, a televisão bem distante e a gente mudando de canal, apertando botões. E agora com os celulares, né? A retomada. Os Jacksons, por assim dizer. Pra quem assistia, né? Deixa eu ir aqui rapidinho. Eu volto, aí a gente continua a leitura. 5h25 já, no instante a hora passa aqui com a gente, rapaz. Coisa rápida, tá bom? Obrigado por curtir a live. Maravilha. Algum comentário aqui, não foi? O ser humano está sempre em busca de um algo mais, de comodidade, não é isso? O curioso é quando a gente acaba se acostumando com a comodidade e esquece de se movimentar. Aí vem as debilidades, né? A preguiça em excesso. Porque preguiça também é necessário, né? Pra gente às vezes fazer nada. Poder descansar, isso.
Caraca, eu tô pasmo. Moraes, excelente dia, meu amigo. Quase viração do, né? Excelente entardecer. Com o tamanho da pilha de desenho. Cheguei agora do Rala. Acho que vou desenhar. Maravilha, meu amigo. Vou tentar aperfeiçoar em outro autorretrato. Maravilha. Onde está o Wally? Fala exatamente isso. Eu acho que é um filme, né, Lu, que tá falando, né? Onde está o Wally? Eu me lembro de algo assim. Boa, meu amigo. Vamos continuar a leitura, né? Eu acho que essa é a última leitura que vamos fazer hoje. Isso. Né? A necessidade do homem sempre buscar algo e ter uma comodidade maior, né? Tem um colega meu que ele sempre comentou assim, Pradox, o homem, por assim dizer, ele consegue buscar celas que essa pessoa que o meu colega fazia referência, ele tinha uma visão de mundo meio que de prisão, que não é muito diferente da que eu vejo também, sabe? E se destrói por isso, né? E esse colega da gente lá, ele disse assim que o homem vive em prisões. Só que algumas têm ar-condicionado, outras têm ventilador, outras não têm ar-condicionado nem ventilador. E como é que faz para o homem, na possibilidade de ter? Ele tem que ir em busca. Ele tem que querer construir. A necessidade faz dele um ninja, por assim dizer, né? Tu tá lendo agora pra nós, que legal, sabia não, tava sem tempo de tudo, amigo. Na parte da tarde, Moraes, eu tenho feito leitura. Esse é o Pincel e Verso Cast, número 8. Apresento a você com o maior carinho no coração. A gente tá fazendo a leitura desse livro aqui, ó. Ostra Feliz Não Faz Pérola, de Rubem Alves. E a leitura do texto que vou fazer agora tem o título Linguagem dos Mudos. Linguagem dos Mudos. Dos que não falam, né? Boa, top, vou acompanhar, uai. Obrigado, né? Diz mais ou menos assim, ó. Ou diz exatamente assim, né? Como tá escrito aqui. Leona, boa tarde. Acho fofo o sotaque nordestino. Muito obrigado. Palmas, né? Bem-vinda. O texto diz assim, linguagem dos mudos. Quando eu era menino, com os meus colegas de escola, aprendemos, por conta própria, a linguagem dos surdos mudos. E assim, conversávamos entre nós. Lição aos pedagogos. Criança, quando quer, aprende. Especialmente se a coisa não for lição de casa. Ainda hoje me lembro. Consigo falar com as mãos. Coisas simples. Ler é mais difícil. É preciso que a conversa seja vagarosa, pois, visitando o Instituto Metodista de Lins, um grupo de adolescentes me apresentou um colega surdo-mudo. Eu o saudei na linguagem dos surdo-mudos. O sorriso dele foi maravilhoso. Ficamos amigos sem um único som. O mesmo aconteceu faz poucos dias no caixa do Pão de Açúcar. Fiz uma brincadeira com o jovem que estava pondo minhas compras nos sacos plásticos e ele não disse nada. Aí a caixa explicou. É surdo-mudo. Falei com ele em linguagem
dos surdos mudos. De novo, foi aquela alegria. Não seria legal se as crianças e adolescentes, por puro prazer, aprendessem o alfabeto dos surdos mudos? Não se aprende inglês e francês? Deveriam aprender nas escolas como parte de um projeto de inclusão. O desejo do coração de uma pessoa, né, que ela meio que enxerga o seu semelhante de uma forma mais delicada, uma forma mais sensível, vai fazer esse tipo de observação por vezes. Não é a primeira vez que acontece, mas na oportunidade sempre se repete, não é isso? É incrível. E às vezes isso acontece conosco, né? Algumas pessoas, elas meio que não estão para falar, apesar de não serem surdas, mudas, e nem para ouvir. Algumas outras pessoas se inclinam para poder ouvir um pouco. Outras pessoas se colocam em altares, né? Para poderem ser ouvidas, para poder falar. Na escola eu tinha um amigo assim, surdo-mudo. Era mesmo, Moraes? Como é que vocês faziam? Na minha época, assim, eu não conheci surdo-mudo. Na verdade eu conheci, só que não era da minha turma. Era colega de rua. Ele se expressava de forma intensa, embora não saísse palavras, né? É realmente quando alguém comunicava com ele por Libras, o sorriso dele era outra coisa. Interessante, né? Incrível. A gente brincava às vezes de não ter que falar e ouvir, a gente escrevia. Só que aí a gente já tinha desenvolvido alguma coisa, né, na linguística nossa. Mas assim, algo extraordinário quando você está fazendo linguagem de sinais, né? E a pessoa consegue interagir com você e você com ela. É recíproco. Eu não sabia comunicar muito, mas a gente se entendia muito bem. Pronto, é o mudinho de lá de onde a gente morava quando era criança. Oxi, jogava bola junto, empinava a pipa. Mas quando tinha que falar era aquele... E a gente entendia, pô, assim, a conexão, né? O envolvimento das pessoas junto com ele, né? Uma pessoa maravilhosa. É bem interessante esse tipo de abordagem, né? E a questão da inclusão mesmo, né? Não é de forçar a barra, né? Como foi colocado, né? A criança, quando quer aprender, ela aprende. E por vezes, quando a gente, pelo menos eu passei isso na minha infância, né? Tarefa de casa era dor de cabeça na certa. Mas ainda assim, eu queria aprender, eu queria saber. Então, para mim, se tornava algo mais leve, né? Aprendizado é um processo singelo, sutil, leva tempo, é feito semente, né? Isso tem que ser regado para depois ela poder germinar e depois dar fruto. Pronto, eu vou fazer assim, eu vou considerar essa última leitura, tá certo? Aí talvez, né, lá para as 20 horas eu volto pra gente poder fazer aquarelas aqui. Abestado. Banhar até mais. Maravilha. E desenhar, né? Autorretrato, meu amigo. Eu já cheguei a fazer alguns autorretratos meus. Foi. Tanto na época que eu, né, não tinha técnica, não conhecia o fundamento do desenho, e depois. Até. Obrigado pelas rosinhas, Moraes. É porque é interessante se tu puder fazer isso, Moraes. Eu não sei assim, não sei se você domina muitas técnicas, né? A questão do fundamento do desenho.
Você faz um comparativo. Depois que você estudar um pouco mais os fundamentos, você faz outro autorretrato seu para você ver como é que vai ficar, né? Eu achei melhor fazer eu do que os outros, viu? Maravilha. Tá certo, gente? Um forte abraço no coração de vocês. A leitura está acontecendo de forma diária, né? Enquanto a gente consegue aparecer aqui. E eu também estou começando a fazer batalhas de live novamente para ver se aumenta a audiência, porque não está entregando o TikTok depois que atualizou, mas aí depois ele vai flexionando, né? Ele vai se tornando mais maleável, aí ele vai entregando novamente, não é isso? Mas estou evoluindo bem, palma. Eu passo na tora mesmo, bota pra lascar, meu velho. Tá certo? Um forte abraço e até breve, viu? Muito obrigado pelo carinho. E batemos de 20k de like. Na verdade, passamos do 20k de like, né? Chuva de verão, chararau.